Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Felipe. Nós vamos aí para a nossa primeira aula na modalidade à distância, devido à pandemia do coronavírus, né? Todo mundo de quarentena. Espero que esteja todo mundo bem, galera. Então vamos começar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre feridas e curativos. Tá? Um tema que já caiu aí algumas vezes nas provas anteriores e vale a pena vocês estudarem. Eu vou tentar fazer um vídeo bem resumido para não ficar muito longo também. Tá? Eu vou mandar um material complementar para vocês. Então vamos lá, classificação das feridas. Primeiro vamos entender o que é considerado uma ferida. Tá? Nada mais é do que uma lesão traumática que vai atingir a pele, mucosas e os tecidos subjacentes. Então a pele é tudo que reveste por fora e mucosa é tudo que reveste por dentro. Tá? E os tecidos subjacentes podem ser considerados aí como os tecidos subcutâneos. Então uma lesão pode atingir o tecido adiposo, tecido muscular, ligamentos, tendões, etc. E as feridas elas têm uma classificação. Tá? A primeira classificação que a gente vai ver aqui são as feridas penetrantes ou também perfurantes. Elas são causadas por agentes que penetram nos tecidos e tem vários exemplos. Tá? Podem ser facas, estacas de madeira, vergalhões, punhais, estiletes. Exemplo é o que não falta. Aí o objeto ele vai ficar transfixado, tá, no corpo. Então, nesse tipo de ferida aqui, a gravidade vai depender se o objeto vai atingir algum órgão vital. Tá? Dependendo da área do corpo onde isso aqui acontecer, vai ser letal. Depois nós temos as escoriações. As escoriações ou abrasões. Esse tipo de ferida aqui não representa grande perigo. Tá? Elas são lesões superficiais. São os famosos ralados ou esfolados. Nesse caso, basta a limpeza com água e sabão neutro e, posteriormente, a administração aqui de algum antisséptico, alguma pomada. Dependendo do caso, não há nem necessidade de fazer um curativo fechado. Tá? Terceiro, são as feridas corto-contusas. Esse tipo de ferida aqui já é um pouquinho mais grave. Tá? Nesse tipo acontece o corte, porém ele é proveniente de um trauma, de um impacto, tá? De uma contusão. E esse impacto, além do corte, ele pode causar lesões internas e afetar órgãos e outros tecidos também. Então aqui apresenta a solução de continuidade. Isso aqui nada mais é do que o corte, tá? É a separação da pele, associado também à contusão. E o dano aqui vai depender muito do impacto. E aqui um detalhe importante para você identificar esse tipo de ferida na hora da prova, além desses detalhes que eu já falei, é que as bordas elas podem ser irregulares ou ficarem dilaceradas, tá? Como o exemplo aqui da foto. É uma imagem até chocante, mas esse exemplo é um exemplo perfeito de uma ferida corto-contusa. E por último, as feridas incisas. Esse tipo de ferida aqui é provocado por objetos cortantes como faca, navalhas, foices. Então aqui as bordas elas vão ficar uniformes, tá? E vai ter a solução de continuidade, vai ter a abertura e as bordas elas vão ser separadas. Só que diferente das corto-contusas, aqui as bordas elas vão ficar uniformes, tá? Ao contrário da corto-contusa, que elas ficam dilaceradas. Depois a gente tem a parte da cicatrização, também costuma cair nas provas. Então a cicatrização é um processo que se inicia logo depois do ferimento. Logo depois que você sofre um ferimento ali na pele, o seu corpo começa a desencadear uma série de reações para se proteger e para regenerar o ferimento. Tá? Então esses processos eles se dividem em 3 fases. A primeira é a fase inflamatória ou exudativa, a segunda é a fase proliferativa ou regenerativa e a terceira é a fase reparativa ou de maturação. Nós vamos ver os detalhes de cada uma delas. Fase inflamatória. Essa é a primeira fase, tá? Ela se inicia logo após a lesão. E ela vai durar aí cerca de
72 horas, até 3 dias. Tá? Nessa fase, o que acontece? Assim que a gente sofre um corte, o nosso corpo, para se proteger, ele movimenta para o local da lesão uma quantidade grande de sangue e de várias substâncias que o corpo produz para se proteger, como, por exemplo, as células de defesa, as plaquetas para que aconteça a coagulação, para estancar o sangramento, tá? E outras substâncias também são movidas para aquele local. E o corpo mobiliza todos esses nutrientes, essas substâncias, essas células para a regeneração. E a concentração ali do maior aporte sanguíneo vai fazer com que aconteça um sintoma clássico da inflamação. Por isso se chama fase inflamatória. Aquela área, por conta desses eventos que eu falei, vai apresentar edema, vermelhidão e dor. Tá? Então esses detalhes aqui vão fazer você identificar a fase inflamatória lá nas questões. Segunda fase, fase proliferativa ou regenerativa. Essa fase ela se inicia depois da fase inflamatória e ela pode durar até 14 dias. Tá? Aqui se inicia a cicatrização em si. As células do seu corpo elas começam ali a entrar em mitose, se dividir para começar a regenerar o tecido que foi lesionado. Então, para que isso aconteça, começam a surgir no local da lesão um monte de vasos sanguíneos, os vasos capilares. Então acontece uma intensa vascularização ali. Surgem novos vasos. Para quê? Para levar o aporte de sangue, nutrientes, para que aquela área se regenere. Tá? Então nessa fase aqui o colágeno é o principal componente do tecido conjuntivo que ele vai ser reposto. Por isso que uma das vitaminas mais importantes nessa fase é a vitamina C, que ela auxilia ali na síntese de colágeno pelo corpo. E por último, a fase reparativa ou a fase de maturação. Tá? Aqui o corpo ele já terminou a divisão celular para reparar o tecido, então a densidade celular e a vascularização elas vão diminuir gradativamente. E as fibras de colágeno elas vão começar a se assentar e vão maturando. E elas vão sofrendo um processo de remodelação. Tá? Então ocorre a remodelação do tecido cicatricial, que é formado na fase anterior. Nessa fase, pode ocorrer um pouco da diminuição do tamanho da cicatriz. Tá? Ela é remodelada, então aquele aspecto da cicatriz ele pode melhorar um pouco. Se a pessoa tiver tendência a ter queloide, aí não tem jeito. Tá? Mas nessa fase é que ocorre a diminuição da espessura da cicatriz e a redução da deformidade. E essa fase aqui ela pode durar muito tempo. Aqui está que ela pode durar até 6 meses, mas dependendo da bibliografia, você pode encontrar aí que ela pode durar de 1 ano até mais. E a gente vai para os tipos de cicatrização. Tá? O primeiro tipo de cicatrização é o de primeira intenção. Esse tipo aqui ocorre quando as bordas da ferida elas são unidas, tá? E suturadas. A cicatrização nesse caso ocorre com perda mínima de tecido e aqui tem que ter ausência de infecção e o edema também é mínimo. Um exemplo de lesões que cicatrizam por primeira intenção são as feridas cirúrgicas. Depois de uma cirurgia ocorre a sutura, se não tiver infecção ocorrer tudo bem, ela vai cicatrizar e o processo de cicatrização nesse tipo de situação é mais rápido. Tá? E aqui um detalhe, como as bordas elas são unidas e suturadas, a gente não consegue ver a formação do tecido de granulação, ele não é visível. Mais para frente eu vou explicar mais sobre esse tipo de tecido aqui, o tecido de granulação. Tá? Então na primeira intenção a gente não consegue visualizar porque o ferimento está fechado. Cicatrização por segunda intenção. Aqui nesse caso, as bordas elas não podem ser unidas, porque ocorre uma perda ali excessiva de tecido. A pessoa sofre essa perda de tecido e não tem como unir as bordas. Então, a gente diz que ela vai cicatrizar por segunda intenção. Nesse caso aqui, pode sim ter infecção e a gente vai conseguir visualizar no leito da ferida o tecido de granulação. Tá? Pode ter a presença também de outros tipos de tecido.
Então, nesse caso aqui, o processo ele vai ser mais longo, ele vai demorar mais. E por último, desculpa, gente, a cicatrização por terceira intenção. Na terceira intenção, já foi feita uma sutura prévia, só que nesse caso aqui, a sutura ela é rompida, tá? O ponto, como os leigos dizem, o ponto abriu, tá? O ponto se rompeu. E quando acontece esse rompimento da sutura, a gente diz que aconteceu a deiscência. Esse aqui, é o termo técnico, está correto. Então, caso ocorra deiscência da ferida, da sutura, ou se a ferida tenha que ser aberta para tratar uma infecção, tá? Ela vai ter que ser novamente suturada, vai ter que ser fechada novamente. E nesse caso da terceira intenção, isso vai ter que ser feito por um processo cirúrgico, tá? Então a pessoa vai ter que ser submetida a uma cirurgia, onde vai ser drenado todo o material ali proveniente da infecção e depois vai ser feita uma nova aproximação das bordas. Nesse caso aqui, a recuperação também é um pouquinho mais demorada. Eu vou dar uma pausa aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou enviar outro na sequência com a continuação do conteúdo.